Hi girls, good afternoon. How are? I care not to bear and you. Olá meus queridos, boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Para nossa atividade avaliativa, tá? Como eu bem falei a vocês, tanto em sala como através das aulas remotas, certo? Nós vamos estar utilizando o review. Observem que quando eu falo sobre o review, dentro do contexto que nós estudamos, nós encontramos o quê? A utilização, tá? Dos assuntos abordados do início do ano até agora. Lembremos que, para a utilização da nossa atividade avaliativa, nós vamos apenas utilizar 3 desses conteúdos, que são os comparativos adjectives, o verb can and could e também food and drinks, ok? No qual nós vamos começar pelo primeiro deles, que vocês vão encontrar esse assunto na page 47 do livro de vocês, ok? Então, vamos lá. No comparativo adjectives, nós temos aí 3 situações as quais nós vamos estar analisando. A primeira delas é que, de forma geral, tá, o comparativo de adjectives, ele é o quê? O comparativo feito através dos adjetivos, certo? Quais são os adjetivos, Teacher Luana? Nós temos adjetivo big, big, long, short, tall, fat, thin, dark, light, have, beautiful, ugly. Enfim, nós temos uma infinidade de adjetivos. E nós vamos fazer uso dos mesmos para fazer esse processo comparativo entre duas coisas, tá? Então, eu preciso ter 2 termos, 2 sujeitos, 2 situações, por exemplo, 2 cidades, por exemplo, para fazer esse processo comparativo. Dentro desse nosso processo comparativo, nós vamos observar que nós vamos se enquadrar em 3 situações, certo? Quais são essas 3 situações? A primeira delas é quando nós fazemos, tá? Esse processo comparativo para dizer que algo está diferente ou mesmo usando esse comparativo para descrever essas diferenças. Nós temos aí, he is taller than John. Quando eu falo que ele é mais alto que John, eu estou fazendo um processo comparativo entre ele e John, certo? Eu estou indicando que ele é mais alto que John. Então, dentro desse processo comparativo, eu uso o quê? Eu uso o tall, tá? Para indicar que ele é alto. CVC é o quê? A partícula consoante, vogal, consoante atribuída aqui, tá? Ao nosso adjetivo, tall. Então, se já há a dobra da última letra, eu vou acrescentar somente o ER, para indicar o que? Esse processo comparativo. Dentre os quais, eu uso também a partícula than, da qual ela nos norteia esse processo comparativo, certo? Aí, no segundo item, ele tem o seguinte exemplo. She is 2 years older than me. Eu estou dizendo que ela é 2 anos mais velha que eu. Nesse processo comparativo, nós costumamos fazer uso dele dessa forma para comparar 2 coisas frequentemente. Então, quando há essa frequência do processo comparativo, nós usamos o than, do qual nós vamos dizer com o seguinte significado, do que, certo? Na sequência, nós vamos observar o item 3 do processo comparativo, tá? No qual ele tem aí o seguinte exemplo. The balloon got bigger and bigger. Então, eu estou fazendo esse processo comparativo, só que com uma ênfase maior, da qual eu estou designando, certo? Através da minha fala, utilizando o adjetivo, indicando essa ênfase de dizer que o balão ficou cada vez maior. E como é que eu faço a utilização para indicar, tá? Vamos dizer assim, esse adjetivamento exageradamente, né? Então, nós vamos usar o quê? O exemplo a seguir, big and bigger, que ele está ficando cada vez maior, certo? Então, quando eu digo que ele está ficando cada vez maior,
nós queremos descrever, certo? Como algo ou alguém se modifica. Então, nesse caso, nós usamos os dois comparativos, como está no exemplo, big, bigger, tá? E colocamos entre eles o and. Então, bigger and bigger, que eu vou estar identificando o que ele está cada vez maior. É como se eu dissesse, ele está maior e maior, certo? Dentro desse processo comparativo. Temos aí também o more, né? No qual ele diz, everything is getting more and more expensive. Então, tudo está ficando cada vez mais caro. Então, eu vou estar atribuindo mais e mais. Então, para isso eu uso o more, certo? Na sequência, nós vamos observar aí na page 51, na página 51 do livro de vocês, nós vamos encontrar aí os food and drinks, que são os alimentos e as bebidas, certo? Dentro aí do nosso contexto, eu enfatizei a vocês sobre os meals, né, que são as 4 refeições que nós temos durante o nosso dia. Breakfast, café da manhã, lunch, almoço, snack, o lanche da tarde e dinner, o jantar. Dentre essas, tá, de modo específico, essas meals, essas refeições, nós temos o quê? Alimentos específicos para cada uma delas. Por exemplo, no breakfast, né? Normalmente nós fazemos uso de quê? Coffee, milk, bread, cake, não é isso? Pão, café, leite, butter, manteiga, né? Butter, manteiga, sorry. Então, são o quê? Utilizações, as quais são termos, né? Alimentos, quais nós utilizamos de forma específica para esse meal, para essas refeições. Mas também nós temos, né, outras refeições que são específicas de cada uma desses momentos do dia. No texto de vocês, ele trouxe esse contexto de uma forma, vamos dizer assim, mais abrangente, do qual ele trouxe, né, French fries, French vegetables, né, vegetais frescos, French fruits, né, frutas frescas, frozen, various groceries, condiments, sauces, né? Então, além daquele nosso contexto que nós já estudamos sobre as meals, refeições, sobre os foods and drinks, né, alimentos e bebidas, ele trouxe aí uma lista, né? Até o nome do texto é The Ultimate Grocery List, então a melhor lista de compras, né? Porque contém de tudo. Então, aqui nós vamos observar que ele fala sobre a questão dos alimentos em si. Então, prestem atenção, ok? Também leiam aí o conteúdo. E nós chegamos, então, aí na page 57 do livro de vocês, o suplemente, no qual ele traz aí a utilização do can or could. Então, quando eu sei quando usar o can e quando eu sei usar o could, certo? De que forma eu vou fazer a utilização dos mesmos. Sabendo que can, could, eles são o quê? São usados com a seguinte função, certo? Para indicar habilidade, possibilidade e permissão. Dentre a utilização dessas 3 situações, nós vamos estar vendo cada um deles. Quando eu tenho que falar sobre a habilidade, certo? Observem aí o exemplo. She can speak several languages. Então, observe quando eu falo she can. Eu vou estar utilizando o quê? Que essa capacidade, quando eu falo que ela tem, né, ela consegue falar várias línguas, eu estou identificando o quê? A capacidade, certo? A habilidade que ela tem de falar várias línguas. Quando eu me referencio ao Mozart could play the piano, Mozart conseguia tocar piano. Então, eu falo o quê? Que ele tinha essa habilidade, certo? Utilizando aí, quando eu dou ênfase, tá? Que ele conseguia, eu vou aí demonstrar que o verbo could, ele é utilizado, certo? No passado simples, ok? Dentro desse processo da habilidade. Lembre-se. Quando eu estou falando sobre possibilidade, certo? Observem aí que quando nós falamos sobre possibilidade, vamos ao exemplo. It can be very cold in winter, tá?
Então, nesse caso, eu estou utilizando o verbo be para dizer que poderá ficar muito frio, tá? O verbo can junto ao be, para indicar que poderá ficar muito frio no inverno. Quando eu falo que poderá ficar muito frio no inverno, eu estou identificando o quê? Que nós estamos falando de uma possível situação, certo? Ou oportunidade dada a alguém. Nesse caso aqui, nós estamos de modo específico falando sobre uma situação possível, que no inverno poderá ficar frio, certo? Já quando nós fazemos a utilização do could, we could go for a walk now and then have breakfast. Eu estou dizendo que nós poderíamos caminhar um pouco e em seguida tomar café. Observe que quando eu falo, certo, dessa forma, eu estou referenciando o uso do could, certo, para falar sobre aspectos definidos ou de possibilidade. Nesse caso aqui, eu tenho uma opção sugerida, certo? Onde a mesma se encontra não no agora, certo? Que é o momento no qual há essa possibilidade do uso do could, mas em uma situação futura, ok? Permission. Quando eu faço uso do can e do could para indicar permission. O can, tá? Ele é utilizado o quê? Para pedir permissão a algo, certo? Para fazer algo. Então, se nós estamos falando, tá? Diferentemente do could, que o could ele é para falar, certo? De um evento geral no passado, o qual já foi permitido, né? Então, nós podemos usar aí, nesse contexto, o could, certo? Observemos aí o exemplo. You can have an hour for lunch. Você pode tirar 1 hora de almoço. Eu estou indicando o quê? Uma permissão, certo? É o mesmo que vocês fazem quando vocês vão ao banheiro, tomar água, no qual vocês falam, Teacher, may I go to the toilet or bathroom, né? Posso ir ao banheiro? Vocês naturalmente podem trocar o may por can, tá? Então, normalmente, can e segue com a frase, certo? Somente trocando a alternância do may pelo can. Na sequência, nós vamos observar a próxima frase, certo? Onde ele diz aí, the Americans were under instructions that no one could smoke inside the mall, certo? Então, nós vamos estar utilizando o quê? Os americanos tinham instruções para que ninguém fumasse no shopping. Nesse caso aqui, quando eu falo, certo, sobre essa permissão aqui no caso, ela foi uma permissão que não havia mais, certo? Quando eu faço aí a utilização de dizer que os americanos tinham, eles não têm mais. Então, o could, mais uma vez, foi usado no passado, quando algo fora permitido. No entanto, ele não está mais sendo permitido de forma alguma, certo? E nós temos aí também ele para ofertas e convites, não é isso? Para instruções e pedidos, certo? Então, se atentem, observem as regras, façam uso, tá? De observar o contexto do qual vocês estão estudando, tá? Do qual nós estudamos. Espero que eu tenha esclarecido, né, um pouco mais sobre as dúvidas de vocês. E por hoje é só. Bye. See you later. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para auxiliá-los, ok? Bye, bye.